noite, eu saúdo você com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Amém. Nós falamos aqui da Igreja Metodista na cidade de Porto Ferreira e hoje nós teremos a nossa aula inaugural do CAB de 2021, nosso Centro de Aprendizado Bíblico. Então hoje nós vamos começar trabalhando o tema dos patriarcas da fé. No ano passado a gente trabalhou bastante sobre Apocalipse, sobre a questão da introdução bíblica, Gênesis 1 a 11. Então, para a gente entender quando tudo começou, deixa eu voltar um pouquinho para que você se situe aí onde é que nós estamos. Amém? No ano passado, a última aula foi essa aqui, ó. Eu falei um pouquinho sobre aonde a gente está, certo? Então, o princípio, ali onde a gente estudou Gênesis, Adão, Eva, onde a gente estudou o dilúvio, né, que Deus deu o direito do homem de comer carne, né? Então o princípio foi antes ali de 2000, 2200 anos antes de Cristo. Hoje nós vamos entrar em 2000 anos antes de Cristo, que é Abraão, que é quando começa definitivamente a história do povo de Israel, certo? Essa é a história da família de Terá. Terá é o pai de Abraão. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Guarda esse nome, Ló. Ló era sobrinho de Abraão, filho de Harã. Aí vem o pulo do gato. Harã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai de Abraão, seu pai. Tanto Abraão quanto Naor casaram-se. E o nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem, Harã estabeleceu-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. São muitos nomes diferentes, por isso a leitura tem que ser devagar. E aí começa a história de Abraão. Gênesis 12:1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Amém. Até aqui. Então, quem foi Abraão? Abraão foi alguém que era filho de Terá, certo? Terá. E ele era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e habitaram ali. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centros de adoração ao Deus da lua. Começamos a história aqui. Então veja bem, o pai de Abraão era Terá. Ele teve 3 filhos, certo? Teve mais depois, mas a Bíblia narra esses 3. E aí, um deles era Abraão, o outro era Harã. Harã teve Ló, que era sobrinho de Abraão. Quando Harã morreu, Ló automaticamente se junta ao clã de Abraão. Abraão toma ele como alguém do seu clã, certo? E aí, eles estão ali em Ur dos Caldeus. Estão ali. Só que as pessoas começam a ler Gênesis a partir do 12. E é aquela coisa linda: nossa, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão, e vá para a terra que eu te mostrarei. Quantos de vocês já viram essa pregação, essa coisa bonita, né? Levanta a mão aí. Todo mundo acha lindo, olha que maravilhoso. Só que é o seguinte, nós precisamos entender o porquê disso aí. Por quê? Porque na Mesopotâmia, onde ele estava, que era mais ou menos ali o contexto, era uma terra de adoração a esse tipo aqui, ó, Deus da lua. Normalmente a antiguidade era separada por 2 tipos de adoração principal: adoradores do sol
e adoradores da lua, do dia e da noite. Se você observar a história, você vai ver e vai aprender que quem adorava a lua tinha um tipo de tendência de adoração mais noturna. Era um tipo de adoração pagã um pouco mais complicada, complexa, porque envolvia sacrifício humano, sacrifício de criança, envolvia um tipo de culto à lua que é até complicado a gente narrar, porque tinha questões sexuais. Ou seja, o tempo, o lugar que Abraão estava envolvido era extremamente pagão. E as pessoas pensam que esse termo pagão, ele é recente, mas não. Paganismo tem muito a ver com adoração ao sol e à lua, e dentre as muitas outras vertentes. E a grande questão é, se Abraão, a pergunta é, se Abraão ficasse ali, a Bíblia não narra como que Abraão se tornou um adorador. Eu vou utilizar esse termo para você entender agora. Eu preciso utilizar esse termo para você diferenciar na sua cabeça. Então, Abraão se tornou um adorador ao Deus Javé, que é o nosso Deus, né? Outros chamam Jeová, enfim, Yahvé, mas eu vou utilizar o termo Javé, que é o nosso Deus, que é o mais colocado no Antigo Testamento, né? Então, Abraão, a Bíblia não narra, mas ele mesmo vivendo numa terra de paganismo, paganismo extremo, adoração ao Deus Lua, um paganismo que tinha um culto complicado, mesmo assim, ele se tornou um adorador ao Deus Javé. O interessante é que na época dele, você precisa entender também o seguinte, na época dele, as pessoas adoravam não só a lua, mas o paganismo engloba a adoração a muitas outras coisas. Eles são politeístas. Politeístas, poli significa muitos, teísta, deuses. Politeístas, muitos deuses. Só que Abraão, por uma razão que a gente não sabe, ainda não compreende, a Bíblia já começa narrando ele como alguém monoteísta, ou seja, adorava apenas ao Deus Javé. Provavelmente, se você pegar a genealogia, você vai ver que a descendência de Noé vai bater em Abraão. Então a tradição oral, ou seja, que passou de pai para filho, e eu preciso introduzir o assunto porque é muita coisa, tá? Eu gosto de introduzir para você entender. A tradição oral, vamos lá, Noé passou para os filhos. Alguém sabe o nome dos filhos aí? Sem, Cã e Jafé, entre outros. E aí eles foram passando para os filhos, que passaram para os filhos. Passaram o quê? Olha, que existe um Deus, esse Deus é Javé, e esse Deus é o único Deus, e aí você precisa adorar Ele. Não adora a lua, não adora o sol, adora Ele. E aí na genealogia de pai para filho, foi passando de Noé até Terá, Abraão. Terá, que era o pai de Abraão, eu não sei se ele era adorador de Javé, não dá para a gente saber. Mas Abraão, sim. Ou seja, descendência de Noé até Abraão. Está claro até aqui? Tranquilo? Certo? Abraão vivia num ambiente politeísta, de muitos deuses, paganista, com um culto complicado, extremo, que envolvia esses conceitos que eu falei lá atrás, há alguns minutos. Mas mesmo assim, ele ouviu a mensagem que veio de Noé e era um adorador de Javé, monoteísta. Vamos fazer aqui um parêntese. Primeira coisa que a gente precisa observar: a importância. Quando a gente monta o estudo, a gente coloca um monte de coisa que a gente acha legal, mas aí na hora vem surgindo outras, né? Que é a revelação de Deus também para o estudo. A importância de você passar a mensagem para os filhos, para os netos. Porque pense você, vamos fazer uma análise aqui agora. Noé, vamos fazer uma análise aqui histórica. Noé, começa a imaginar na sua cabeça. Noé tinha uma igreja para ele ir? Tinha uma sinagoga? Tinha um ambiente de culto? Não. O culto nem tinha sido instituído ainda.
Isso é o tipo de coisa que a gente aprende na faculdade de teologia, tá? Eu vou aprofundar com vocês aqui. Então não tinha culto ainda. Esse negócio de ir domingo, adorar a Deus, não existia. Não existia. Então não tinha esse conceito. Então o que balizava a crença da descendência de Noé até Abraão era realmente uma crença num Deus Javé, o sacrifício que eles prestavam e a maneira, o estilo de vida que eles tinham. É isso. Com Abraão, que começa, e aí eu vou trabalhar isso com Melquisedeque, que é o primeiro sacerdote, com Abraão que começa a instituição do culto, do dia do Senhor, mais para frente. Mas, ou seja, não havia uma escrita na época, nem havia sido inventada a escrita. Então a tradição era oral. Então a gente imagina que Noé pegou ali Sem, Cã e Jafé e falou: olha, passa para os filhos de vocês que teve um dilúvio, que foi a criação desse jeito, e tal. E um foi passando para o outro ao longo de milhares de anos. E de Noé até Abraão estima-se 4.000 anos. É muita gente para passar a história. De Noé até Abraão não tinha culto, não tinha sacerdote. O sacerdote era a representação do pastor no Antigo Testamento. Não tinha. Ou seja, a pessoa tinha que passar a tradição oral para o filho. Esse é o ponto. Amém? Posto essa introdução, pergunto: está dando para captar aí? Entender? Muito bom. É um estudo bíblico, mas com nuances teológicas para você aprofundar. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos. Por isso houve até mesmo contenda entre seus servos, porque ali na terra não comportavam os dois habitando juntos. Ló e Abraão não se separaram. Ló preferiu residir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Já Abraão viajou para a planície nas montanhas, chamado Mamre, Hebron, ao sul. Antes da gente entrar nesse aspecto ainda, voltando a Gênesis 12, eu gostaria de falar sobre algo. Eu li o verso 1, vamos no verso 2. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, tornarei seu nome famoso, você será uma bênção. Agora vem o verso 3. Verso 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando eu montei o estudo, eu não coloquei isso. Então, guarda bem aí. Isso não vai estar escrito. Essa promessa foi para Abraão. Abraão foi o pai da nação de Israel. Então, a promessa vale para Israel. Vale para hoje também. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mais para frente eu vou entrar na diferenciação das promessas exclusivas para Israel e das promessas exclusivas para a igreja. Então presta bastante atenção para você não perder o pulo do gato aí. Mas essa promessa é para Abraão, que é para Israel. Não é promessa para a igreja. Cuidado. Isso é para Israel. O que for promessa para a igreja, o apóstolo Paulo vai tratar. Então vamos pensar na promessa para Israel. Olha só o que o verso 2 diz: tornarei você uma grande nação. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em muitos outros momentos da Bíblia, a palavra de Deus diz que é importante, é necessário abençoar, orar por Israel. Por quê? Desde o começo da fundação de Israel, quem abençoa Israel é abençoado. Quem amaldiçoa é amaldiçoado. Então, ou seja, é muito importante que o nosso governo instituído esteja alinhado com Israel. E aí você vai ver exemplos históricos, muitos, é que hoje não é o tema, é só uma pincelada de como tudo começou. E quem amaldiçoa Israel, historicamente, cai em desgraça. Enfim. Amém? Abençoa Israel. E aí, verso 3 continua dizendo assim, a parte B: por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Por que todos? O que você acha que é essa referência bíblica aí?
Porque por meio de Abraão e Israel, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Porque dele viria Jesus, a nação de Israel. O leitor falou baixinho aqui, parabéns. De Israel viria Jesus. A grandeza de Israel, até o preconceito de Israel contra os judeus e todos esses temas de blocos também fazem parte. Mas em suma, de Israel viria o Messias. Então desde o começo você tem alusões de que Israel seria o grande salvador do mundo, porque de lá viria Jesus. Amém? Muito bom. Seguindo, vamos adiante. A história de Abraão é marcada pelas promessas de Deus. Eu só vou pincelar hoje, depois eu vou voltar com calma em cada promessa e apresentar a cronologia, a ordem dos fatos. Hoje é só uma introdução para você pegar aí Abraão. Mas qual é a maior promessa? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Quantos anos Abraão tinha nessa época? 80. E olha que já era aquele tempo em que as pessoas viviam menos. A idade era até 120, 130. Ou seja, era a idade avançada. O que a gente aprende com isso? Os sonhos e os planos de Deus, eles independem da idade. Primeira questão. Segundo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele nem sabia quando é que ele ia. Você já passou por isso? Deus te dá parte da revelação, mas não te dá toda a revelação. Eu passo por isso o tempo todo. Ou seja, né, Valéria? O tempo todo a gente passa por isso. Então a gente aprende várias coisas nesse versículo aí. Sai da tua terra, sai da tua parentela, que é pagã, que é politeísta, vai para outro lugar. Ou seja, só para a gente fechar esse arco aqui na questão da promessa. Não precisa abrir, porque senão a gente vai se alongar muito. E a gente vai fazer isso em outro momento. Gênesis 15 e Gênesis 17 vai introduzir o tema da promessa, né? Até a parte 2 ali está escrito: tais mudanças dos nomes têm a ver com a promessa feita por Deus a Abraão, começando ainda em Gênesis 12. Depois, já no capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a Abraão que ele seria pai, e o seu servo Eliezer não seria o herdeiro da sua casa. Sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Ou seja, o comum seria que o servo dele, se ele não tivesse filhos, fosse o herdeiro. Eliezer era o nome dele. Mas não, Deus reafirma. E uma maneira dele reafirmar é a mudança de nomes. Mais para frente eu vou trabalhar com calma essa questão da mudança de nomes. Tem um significado. Mas Abrão muda para Abraão. E Sara muda para Sara. Existe uma significação para a gente entender mais para frente isso. Mas a maior promessa, e aí que eu já vou tratar semana que vem, para dar um spoiler, para você ficar bem atento, né? A maior promessa é que ele teria um filho. Porque não tem como ele ter uma nação, sendo que ele não tem um filho. E aí, como a gente já trabalhou mais lá atrás, né, não era todo mundo que estava, depois eu vou voltar com calma nessa parte semana que vem, ele teve 2 filhos. O primeiro foi, vamos ver se alguém lembra aí, Ismael. Ele teve com Agar, certo? E o segundo foi Isaque, que ele teve com a sua esposa Sara. Para os islâmicos, e eu vou fazer uso aqui da minha crença cristã, que me permite falar isso, mas para os islâmicos, apenas o homem tem importância. Mulher não tem importância no islamismo. Isso é um fato, é doutrina deles. Não é um problema a gente falar isso, porque é uma doutrina deles. Por quê? O primeiro filho de Abraão foi Ismael. Só que a promessa de Deus não era só para Abraão, era para Abraão e Sara. Então Abraão faz um jeitinho, e aí com a sua serva, ele tem o primeiro filho. Para o islamismo, o filho correto da promessa é quem veio primeiro, que é Ismael. Porque a mulher não tem importância.
A promessa era só para Abraão. Não era para Abraão e Sara. Só que para Deus, ele reafirma em Gênesis 15 que a promessa é para Abraão e Sara, valorizando a mulher em pé de igualdade desde o começo. Só com esse texto bíblico de Gênesis 15 já cai por terra toda a falácia que o cristianismo é uma religião patriarcal, machista. Isso é ridículo. Não acontece, porque a primeira grande promessa foi para um homem e uma mulher, e a descendência que seguiu essa promessa foi o filho do homem e da mulher que recebeu a promessa, que é Isaac. Só que gerou uma vertente, uma tangente. Ismael gerou uma tangente. O erro de Abraão trouxe uma tangente. Isso aí eu vou trabalhar semana que vem. O ano passado eu lembro que em algum momento eu trabalhei isso aqui, mas a semana que vem eu vou trabalhar essa tangente de Ismael e Isaac e os desdobramentos que isso tem até hoje. Nós falamos alguns aspectos de Abraão e temos mais 2 aspectos finais, introdutórios ainda, para trabalhar sobre Abraão. Outro aspecto importante é quando Abraão se encontra com o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque morava na cidade de Salém, ali na Canaã, que era a terra prometida. Salém seria Jerusalém 1000 anos depois, é o mesmo território. Então 1000 anos depois ela seria convertida em Jerusalém, conquistada por Davi. Então Abraão chega ali naquele território, depois de guerrear com alguns reis, depois de ter alguns aspectos de perseguição, que nós vamos trabalhar mais para frente, em detalhes. E aí ele conhece o sacerdote Melquisedeque, que também conhecia ao Deus Javé, também era adorador de Javé e sacerdote de Javé. Ele vem da tradição oral de Noé. Essa tradição foi passada de geração em geração, chegou a Melquisedeque, e ele então se torna um adorador do Deus Javé, o único Deus verdadeiro, e sacerdote. Ou seja, ele prestava culto a Javé regularmente. Então, Abraão se encontra com ele nas suas andanças. Abraão ainda era semi-nômade, ele não havia se fixado ainda. Então ele se encontra com o sacerdote Melquisedeque, e ali eles prestam culto a Deus. Um reconhece a presença do Deus Javé no outro. É isso que Gênesis 14, no finalzinho, nos narra. E aí, Abraão institui algo que a igreja adota até hoje, que é o dízimo. Então ele tira 10% daquilo que ele tinha e oferece a Melquisedeque como sacerdote, para que continuasse ali prestando culto ao Deus Javé. Nesse tempo, o dízimo ainda não foi institucionalizado pela lei, não havia tempo ainda, mas é a primeira narrativa do dízimo, dos 10% que alguém separa para que o sacerdote possa dar continuidade à questão do templo, do culto e as suas atividades normais. E isso está relatado ali em Gênesis 14. E o último aspecto, também importante para que a gente possa entender de maneira introdutória, é sobre Abraão e Abimeleque. Abraão se encontra agora com Abimeleque. Ele era rei de Gerar, e tanto ali em Gerar quanto no Egito acontecem esses 2 episódios, e eles têm um caráter igual. Abraão, por medo, ele mente, falando que Sara era sua irmã, mas na verdade era sua esposa. Mas Gênesis 20 diz que Sara era sua meia-irmã. Então ele mente para o rei de Gerar, Abimeleque, e também no Egito, com medo de perdê-la, de que ela seja tomada como escrava e ele morto. É uma mentira, uma meia-verdade, que ela era meia-irmã, né, mas também era esposa. Naquele tempo não havia proibição de você casar com uma meia-irmã. Mais para frente nós vamos também trabalhar esse assunto, ainda estamos introduzindo. Mas Abraão, ele mente ali para Abimeleque, rei de Gerar, e também acontece esse episódio no Egito, quando ele se chega lá, ele ainda era semi-nômade, não havia se fixado. Ele vai se fixar mesmo em Canaã, um pouquinho mais para frente, quando a gente vai trabalhar isso melhor, vendo os gráficos para entender a trajetória de Abraão. E aí então Deus revela a Abimeleque por sonho. Aliás, ele também era um adorador de Deus Javé, do
Deus verdadeiro. Abraão, nas suas andanças, encontra com esses adoradores que estavam desconectados pela terra ali, mas ele encontra, Deus revela a Abimeleque que era a esposa dele, a Sara, por isso ele não a toma como esposa. Então Abraão ele vai aprendendo que ele precisa ter confiança plena, total em Deus, que é Ele que cuida de Abraão e da família. Então esses são os aspectos introdutórios. Na semana que vem nós vamos pegar cada aspecto de extrema importância, as andanças de Abraão, por onde ele foi. No começo ele era seminômade, depois ele vai se fixar, se estabelecer na terra que Deus mostra, que é a terra de Canaã. Vamos entender as promessas, a questão do filho da promessa, Isaac, Ismael, um pouquinho mais essa questão com Melquisedeque do dízimo, e também com Abimeleque, da questão da meia-irmã, que era Sara, e os desdobramentos e cumprimentos da promessa de Deus para Abraão. O fato é que tudo começa com Abraão. Gênesis 12, finalzinho do 11, capítulo 12, é a narrativa de como começa o povo de Deus, de como tudo começou para o povo de Deus, o povo de Israel. E Abraão foi esse primeiro patriarca que recebeu então o chamado de Deus para sair de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, adoradores do Deus da lua, com um culto extremo, complexo, cheio de politeísmo, para sair desse contexto e ir para Canaã, terra prometida, começar o propósito de Deus com o povo de Israel. Então que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos colocando nas redes sociais a segunda aula sobre Ismael e Isaac, a questão do filho da promessa, os desdobramentos, a questão islamismo, cristianismo. Curta esse vídeo, compartilhe para que ele tenha relevância, para que mais pessoas elas possam receber essa mensagem, esse conteúdo. Deus te abençoe. Amém.